nós vai começar o que ficou decidido ontem, que é o estudo do Livro dos Espíritos. Vou quero deixar antes de começar uma coisa bem clara. Fia, você já ligou os dois? Esse aqui não. Vou deixar uma coisa bem clara. Nós não vai estudar espiritismo. Nós vai estudar o Livro dos Espíritos. São duas coisas diferentes. E já na introdução nós vai definir essa diferença. E agora nós vai ver. Então, fia, lê para nós a introdução 1. Livro dos Espíritos. Introdução ao estudo da doutrina espírita. Para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Assim o exige a clareza da linguagem, para evitar a confusão inerente à variedade de sentidos das mesmas palavras. Os vocábulos espiritual, espiritualista, espiritualismo têm acepção bem definida. Dar-lhes outra, para aplicá-los à doutrina dos espíritos, for aplicar as causas já numerosas de anfibologia. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Isso, então vamos falar por aqui. Vamos definir espiritualismo. Kardec nos diz que o espiritualismo é o oposto do materialismo. O que é o materialismo? Materialista é aquele que vive para o mundo material, para a matéria, para as coisas da matéria. Espiritualista, então, se é o oposto disso, é aquele que vive para o mundo espiritual, para as coisas espirituais. Esta é, por definição, o termo espiritualista ou espiritualismo. Espiritualismo é a ciência que estuda como se fala, as coisas do espírito. E espiritualista é aquele que vive para essas coisas. Pode ler, filho. Quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que matéria é espiritualista. Pera, só um momento. Não adianta só você acreditar. Como nós disse, por definição, espiritualista é aquele que vive para as coisas espirituais. Não basta só acreditar. Espiritualista não é aquele que acredita haver em si alguma coisa, mas aquele que, além de acreditar nisso, vive para essas coisas. Não se segue daí, porém, que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Em vez das palavras espiritual, espiritualismo, empregamos, para indicar a crença a que vimos de referir-nos, os termos espírita e espiritismo, cuja forma lembra a origem e o sentido radical, e que, por isso mesmo, apresentam a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, deixando ao vocábulo espiritualismo a acepção que lhe é própria. Então, espírita é aquele que, além de acreditar que existe alguma coisa além da humanidade que ele vive, além de viver para essa coisa, ele acredita no espírito. Vamos fazer já desde já uma distinção.
Porque, veja, o espiritualista acredita no espírito. Calo, porque ele acredita que é alguma coisa além da carne. Mas, no entanto, o espiritualista ele não acredita no espírito, como descrito por Kardec, um espírito vivo, um espírito que vive além da matéria. Essa é a diferença. E o espírita acredita nisso, acredita no espírito vivo. O espiritualista que não é espírita acredita no espírito morto, o espírito que está dentro do homo e que vai sair do homo e só vai voltar a viver no dia da ressurreição. Ficou bem claro isso? Diremos, pois, que a doutrina espírita ou espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Aí não tem muita coisa para falar, tá tranquilo, né? Tá bem distinto. A doutrina espírita tem como fundamento, como objetivo, o estudo dos espíritos fora da carne e da sua relação com a carne. Este é o objetivo do espiritismo. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, os espiritistas. Como especialidade... Não podemos nos esquecer que o Kardec era burocrata. Então ele tinha que começar dando nome. Como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, prende-se à doutrina espiritualista. Isso! Uma de cujas fases apresenta. Isso! Este é o aspecto importante. Kardec não separou o espiritismo do espiritualismo, mas deixou bem claro. A doutrina espírita, representada pelo Livro dos Espíritos, é uma das fases do espiritualismo. Isso é extremamente importante, porque quem se diz espírita está se pendendo a uma fase do espiritualismo. É a mesma coisa que eu me dizer católico. Eu estou me pendendo a outra fase do espiritualismo. Eu me dizer budista. Eu estou me pendendo a uma fase do espiritualismo. Porque, na verdade, o espiritualismo é, de como se pode dizer, é uma faculdade que possui diversas cadeiras. Você vai estudar medicina, você estuda biologia, você estuda de que mais fia que estuda? Osso, de coração. Você tem diversas cadeiras dentro da medicina. No espiritualismo é a mesma coisa. O cristianismo, o catolicismo é uma cadeira. Ele tem a função de transmitir um determinado ensinamento. Os evangélicos é outra cadeira, tem outra função, tem a função de transmitir outra coisa. E o espiritismo também é uma dessas cadeiras do espiritualismo. Então ele tem a missão de transmitir, mas o espiritismo puro não representa a formação na faculdade espiritualista. É uma coisa, vamos dizer assim, capenga. É como se você tivesse estudado dentro da medicina, você tivesse estudado o osso, e acha porque estudou o osso, você conhece todo o corpo. Isso não é realidade.
Então nós precisamos partir, e é deste ponto, desse aspecto que nós vai partir no estudo do Livro dos Espíritos. Nós vai estudar a doutrina espírita como um dos elementos do espiritualismo, e não estudar a doutrina espírita por ela mesmo. Essa é a diferença do nosso trabalho. Quando você vai no centro espírita, que acha que o espiritismo é uma coisa e o espiritualismo é outra, você estuda a doutrina espírita pela própria doutrina espírita, porque acha que ela sozinha satisfaz tudo. Mas o Kardec deixou bem claro, não satisfaz. Ela precisa ser integrada a todos os outros, as outras fases do espiritualismo, para você poder entender a vida espiritual. Então existe cada elemento do universo, cada elisião do universo é uma cadeira. Cada cadeira tem o objetivo de passar um determinado assunto. No direito, por exemplo, você estuda as leis do crime penal, você estuda as leis civis na civil. Na mesma coisa, dentro da faculdade do espiritualista, cada elisião, cada cadeira tem uma função. Então nós vamos falar dessa função assim por alto, né? Nós tem a falange chamada diocesana, que é a falange da Igreja Católica. A missão da falange diocesana são os sacramentos, transmitir os sacramentos. Ao longo do Livro dos Espíritos nós vamos falar de sacramento. A missão da falange evangélica é nos trazer a fé. A fé cega, a fé perfeita, a entrega total. A missão da falange muçulmana é trazer a informação do Deus causa primária, que é feito através do ensinamento do Maktubo. Fala direito, filha. Maktub. Isso. A missão da falange espírita foi descrita por Kardec, nos trazer essa vida depois da vida e a relação entre essa vida e a vida carnal. A missão da falange de Krishna é nos trazer o ensinamento fundamental da oferenda a Deus, do sacrifício a Deus. E do Lao Tse veio nos trazer o perfeito equilíbrio, o que vocês chamam Yang e Um, não é isso? Então essa é a missão de cada uma dessas falanges. Cada uma delas contribuiu com um ensinamento para que nós tivesse a faculdade do espiritualismo. Então é sobre esse aspecto que nós vamos estudar a partir de agora o Livro dos Espíritos. Integrando. Fala direito, filha. Entregando? Não. Integrando? Isso. Todos os ensinamentos de todos os mestres numa só verdade. Pode fazer. Aproveitar essa pausa. O Batatinha pergunta sobre a Umbanda e o Candomblé.
perseverança no trabalho? Não, a Umbanda e o Candomblé não se tem missão de transmissão de ensinamentos. A Umbanda, o Candomblé, a Quimbanda, todas as variações da falange africana, elas têm missão de auxílio e apoio. Então são os protetores diários, são os orientadores, são os zipacistas, mas não tem missão de transmitir ensinamento. A missão deles é ação e não ensino.